irmãos, minhas irmãs, eu quero falar com vocês nessa pregação, nesse tempo que nós temos juntos aqui, a respeito deste assunto importante para todos nós, católicos, estarmos de atalaia, estarmos de sobreaviso, que são as falsas doutrinas, as falsas religiões, as falsas concepções a respeito de Deus, e não só a respeito de Deus, mas a respeito de toda a realidade. É importante nós considerarmos onde está a origem de tudo isso. Geralmente, quando nós vamos falar em falsas doutrinas, nós já trazemos pré-conceitos, não é? Conceitos pré-estabelecidos sem antes examiná-los, e já trazemos dentro do coração um malveso, uma resistência gratuita, uma oposição, como alguns gostam de usar hoje a expressão, um ranço com todo aquele que não seja católico e principalmente que não seja cristão. E veja bem, irmãos, não basta apenas nós sabermos o que é uma falsa doutrina e identificarmos os que estão nela. É necessário também nós aprendermos com que sentimentos de alma nós devemos nos aproximar destas pessoas e com que sentimentos de alma devemos olhar para essas doutrinas e para os que estão nela. Eu quero que você acompanhe comigo, faça uma reflexão para entender a raiz de toda falsa doutrina lá na sua origem, desde o princípio. E você vai fazer comigo uma viagem na história da humanidade, acompanhar as ações do maligno na história da humanidade, entender as intervenções de Deus, porque Deus não deixou o seu povo entregue a si mesmo, a humanidade entregue a si mesma. E assim nós vamos compreender ao menos aquilo com o que não concordamos e nos mantemos sem concordar, mas devemos compreender, ainda que com discordância. Veja bem, irmãos, tudo começou no capítulo 3 do livro do Gênesis. Texto famoso, conhecido por todos nós. Um texto que é emblema da origem de todo o mal. A queda de Adão e Eva. Os irmãos vão se recordar naquele texto que até ali, naquele momento, Deus era mais perfeitamente conhecido pela humanidade. Adão e Eva conheciam a Deus. Diz lá o texto que Deus andava com eles. Deus vinha andar no jardim com a humanidade. Então havia, por parte de Adão e Eva, a possibilidade de acessar diretamente, sem mediações, a verdade. Uma vez que a verdade é o próprio Deus. Nele está a razão de ser de todas as coisas. Nele, no Deus único e criador, se descobre a finalidade de tudo o que existe. É em Deus, em comunhão com Deus, que as criaturas descobrem a razão de ser, a razão de existirem, para que vieram à existência. Adão sabia para que servia cada coisa no jardim, e sabia porque Deus revelava a Adão, ensinava a Adão. Para que servem as árvores? Qual é a finalidade dos animais? Por que há o dia e a noite? Por que há o ajuntamento das águas no mundo e as estrelas no firmamento? Essas questões e outras
tem as suas respostas naquele que tudo fez. E Adão, tendo acesso a Deus, tinha acesso, portanto, a todas essas respostas. Existia na mente e no coração de Adão e também de Eva uma inteligência e uma ciência infusas. É o que nós chamamos de dons préternaturais. O que eram os dons préternaturais? Eram auxílios da graça de Deus na natureza humana. Então, o ser humano tinha acesso ao conhecimento perfeito, ao entendimento pleno. O corpo humano não adoecia, não morria, não fenecia, não padecia das erosões do tempo, ainda que isso fosse natural. Porque está na natureza das coisas irem se definhando. Mas a graça de Deus intervinha e não permitia. Isso eram dons préternaturais. Quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que Adão e Eva perderam foram os dons préternaturais. Deus diz assim a Adão no paraíso após o pecado: comerás o pão com o suor do teu rosto. O que significa isso? Significa que tudo aquilo de que o ser humano tem necessidade, a partir do pecado, o ser humano só consegue com esforço. Não é só o pão de comer e de alimentar o corpo, mas também o pão da alma. Meus irmãos, do que é que a alma humana se alimenta? Assim como o corpo humano se alimenta de coisas materiais, a alma humana se alimenta de realidades imateriais, como por exemplo, da verdade, da bondade, da beleza. Todas essas são coisas que alimentam a alma. Repare um pouco quando você se depara com uma grande e belíssima paisagem. Já fez essa experiência? De chegar assim e ver a imensidão do oceano, a altura das montanhas. Uma paisagem daquelas belíssimas, estonteantemente belas. Você simplesmente para e fica olhando, contemplando. Que sensação é essa que você tem naquele momento? Que sensação interior é aquela? A sua alma está se alimentando. A beleza, o belo, nutre a alma. Não só o belo, a beleza, mas a verdade. Quando você ouve uma verdade ou tem acesso à verdade, aquilo nutre a tua alma. Já fez a experiência de ouvir ou aprender uma coisa que até aquele momento você nunca tinha aprendido, nunca tinha escutado? Numa pregação, numa palestra, numa aula, num estudo, numa leitura. Quando a verdade entra em você, observe a sensação interior que você tem. Um pequeno gozo, uma pequena alegria. Um instante de satisfação se dá dentro de você. O que é isso? É a alma se alimentando, recebendo nutrição. Pois bem, no paraíso, Adão e Eva tinham constantemente acesso ao belo, ao bom, ao verdadeiro, à verdade. Mas agora, para conseguir estas coisas, para conseguir este pão da alma, se faz necessário muito esforço. O que antes era óbvio e espontâneo, agora só vem por meio de empenho. Então, a ciência, a inteligência, que antes eram infusas em Adão e Eva, agora não são. Se alguém quer a verdade, precisa procurá-la, precisa pesquisar por ela, correr atrás dela. A verdade a respeito de toda e qualquer coisa. Inclusive,
a estrutura da realidade que nos cerca. Para que vivemos, para que existimos, qual é a finalidade de todas as coisas, e inclusive a verdade sobre Deus. Há um Deus? Existe um Deus? Existe um só ou existem vários? Qual é a verdade a respeito do que está acima dos céus? O ser humano, a partir do capítulo 3 do Gênesis, iniciou um processo de busca pela verdade. Porque agora, ele, o ser humano, não tem mais acesso óbvio e espontâneo a ela. Pois bem, a que ser humano eu estou me referindo? Eu estou me referindo aos primeiríssimos povos na história da humanidade, lá atrás. Tente imaginar agora os homens primitivos, as tribos antigas, os homens das cavernas, os indígenas, enfim, de todo e qualquer povo na face da terra, os homens que ali estavam desejavam e buscavam pela verdade, pela sabedoria, buscavam conhecer as coisas, entender as coisas. Afinal de contas, a alma humana tem sede da verdade. Ela tem necessidade de conhecer a verdade, porque sem verdades, a alma não se nutre. Há uma sede em nós por conhecer a verdade sobre nós, sobre o mundo que nos cerca e sobre Deus. Pois bem, o ser humano, aquele ser humano antigo, primitivo, foi buscando a verdade naquilo que lhe era acessível. Principalmente na natureza, principalmente uns nos outros, nos sentimentos, nas experiências. E o ser humano começou a se perguntar: por que é que há dias que cai água do céu? Por que há dias que se acendem luzes no céu, como os relâmpagos e os trovões? O que é que faz com que uma semente que cai na terra, de repente brote e se torne uma outra hortaliça? O que é que faz com que a união entre um homem e uma mulher, de repente, faça surgir um outro ser humano? Perguntas elementares sobre a natureza. O livro da sabedoria, no capítulo 13, diz assim: são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus. Veja, a partir do pecado original, todos passaram a desconhecer a Deus. Diz o livro da sabedoria: são insensatos por natureza. A natureza se tornou insensata. Ou seja, sem sensatez. Ela não sente absolutamente nada do que seja verdadeiro. Sensatez está para a palavra sensus. Sentir, perceber. E através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses regentes do mundo. Irmãos, nós estamos aqui nos referindo aos primeiros seres humanos da história da humanidade. Em qualquer lugar da face da Terra, do planeta Terra, se você for estudar os indígenas daqui do Brasil, as tribos africanas primitivas, os aborígenes da Oceania, os povos primitivos da Escandinávia, ou os gregos antigos, ou os druidas da Bretanha, ou os povos pré-colombianos do antigo, do que viria a ser um dia México, Peru e por aí vai. Os indígenas nativos da América do Norte, enfim, qualquer povo primitivo lá da história da humanidade lá atrás, em todos eles você vai perceber um padrão de comportamento religioso, que é esse aqui descrito agora pelo livro da sabedoria. Todos esses povos tomaram por deuses o fogo, o vento, o ar,
os astros do céu, as estrelas, a água. Essas eram as religiões antigas, do mundo antigo. Deslumbrados com a beleza ou a força da natureza, começaram a cultuá-la. Os gregos antigos, por exemplo, cultuavam o trovão como sendo Zeus, deram nome a ele. Personificaram um fenômeno da natureza e passaram a prestar culto a Zeus. Os escandinavos nórdicos fizeram a mesma coisa. Ao invés de chamar Zeus, chamavam de Thor. Tribos africanas faziam a mesma coisa. Adoravam, prestavam culto, personificaram, passaram a considerar como se fosse uma divindade, uma pessoa lá em cima, os trovões e os raios. Ao invés de chamar de Zeus ou de Thor, chamavam de Xangô, ou Oiá, ou Inhansã. Enfim, independente do povo ou da época da história, fizeram a mesma coisa. Tomavam por deuses. Tomavam como sendo regentes do mundo os fenômenos da natureza. Por que fizeram isso? Por maldade? Não. Por ignorância. Por insensatez. Por desejo de conhecer a verdade. Numa busca sincera pela verdade, acabaram se perdendo no caminho. É o que o texto quer dizer. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas. Ou então outros povos, vai dizer o livro da sabedoria, 13, versículo 10. Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obra de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. E por aí vai, o texto dizendo que havia aqueles também que começaram a prestar culto aos mortos. Começaram a reverenciar aqueles que se foram. É muito comum em povos antigos esse culto aos antepassados. Para onde será que foram os que morreram? Onde será que estão? Será que não podem voltar? Será que não poderiam vir nos auxiliar em alguma coisa, já que foram ao outro lado e viram como são as realidades? Essas coisas, meus irmãos, foram surgindo. E é importante você verificar o seguinte: lá no paraíso, no Éden, já havia um inimigo das nossas almas, que fez inclusive cairmos. Quando eu digo cairmos, eu me refiro a todos os seres humanos desde a história da humanidade. Cairmos num estado tal de ignorância que temos dificuldade agora de saber o que é verdade e o que não é. E esse inimigo das nossas almas, assim como fez de tudo para perdermos o conhecimento perfeito da verdade que havia lá, agora ele fará de tudo para nos prender em todo tipo de ignorância. Esses povos antigos cultuavam as forças da natureza, e embora elas não fossem deuses, os espíritos malignos espalhados pelos ares para perder as almas humanas na ignorância, acabavam por gerar atividades naqueles cultos. Para quê? Para que as pessoas continuassem acreditando que aquilo eram deuses, quando na verdade não eram. Então, quando os povos primitivos adoravam os raios, os trovões, os ventos, a que eles estavam adorando? A coisa alguma. Porque os raios, os trovões e os ventos não são deuses. São criaturas tanto quanto o ser humano. Mas os demônios, vendo que o ser humano punha fé naquele culto,
entravam por trás destes cultos e procuravam atender os rogos, atender os pedidos, e inclusive se manifestar em transes, em êxtases religiosos desses cultos, de tal maneira que o ser humano passou a acreditar que os trovões respondiam, que os raios respondiam, que os ventos respondiam, mas na verdade não eram eles, e sim demônios travestidos de deuses falsos. Assim também, meus irmãos, quando esses povos primitivos começaram a invocar os mortos, tentar desesperadamente obter algum tipo de oráculo, de resposta na invocação dos mortos, os demônios, vendo que havia essa esperança falsa, mentirosa no coração do homem, no desejo de encontrar alguma verdade naquilo, os demônios, porque são puros espíritos, que não possuem nenhuma forma em si mesmo e ao mesmo tempo podem adquirir a forma que quiserem. Isso está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eles podem se travestir de absolutamente qualquer coisa, inclusive de anjo de luz. Um ser que pode se travestir de anjo de luz, pode se travestir de um morto, pode se fazer passar por uma pessoa que já se foi. E muitos, ao invocar mortos, achando que eram os mortos que estavam ali, na realidade, entretinham-se com demônios. E qual é o objetivo desses demônios? Prender a pessoa naquela crença falsa. Então assim surgiram as religiões naturais, que são essas religiões antigas que pregam um culto, um apego, uma idolatria a coisas da natureza. Um culto, uma crença de que existe alguma energia, alguma força em algum tipo de pedra, em algum tipo de ervas, plantas, que existe algum tipo de energia nos elementos da natureza. E na realidade, irmãos, essas coisas nada são além de criaturas como nós, que não podem nos dar o que quer que seja. Orar a uma árvore não nos trará nada. Prestar culto às águas do mar ou a um rio não vão trazer de lá energia alguma, porque essas energias não existem. Apenas existe o Criador, o Senhor Deus do céu e da terra, e os anjos, seres espirituais, sejam esses anjos os celestes ou os decaídos que se tornaram demônios. Além de Deus e dos seres criados por Ele, espirituais, anjos e demônios, existimos nós, seres humanos. E qualquer outra coisa que se diga existir que não seja isso, é absolutamente inexistente. São teorias humanas criadas na esperança de justificar, de explicar a verdade a respeito das coisas. Foram tentativas humanas. Mas veja bem, meus irmãos, Deus, o Criador do céu e da terra, sabendo, vendo essa sede da humanidade de conhecer alguma verdade e de acessar a verdade, permitiu por muitos séculos a humanidade buscar, em primeiro lugar, para demonstrar que o ser humano sozinho não é capaz de encontrar verdades. Não é capaz de encontrar verdades absolutas, soberanas. Ele é capaz de encontrar alguma verdade sobre alguma coisa, mas não a verdade plena sobre Deus. Foi por isso que Deus, então,
começou um processo de se revelar à humanidade. Se a verdade não vier ao nosso encontro plenamente, nós não temos condições de encontrá-la com o nosso próprio esforço. Foi aí então que Deus começou a se revelar a Abraão. Por isso Abraão é chamado nosso pai na fé. Quando você pega o capítulo 12 do livro de Gênesis, você verá pela primeira vez na história da humanidade, em algum lugar na face da terra, um homem romper, quebrar com o paradigma das religiões, com o padrão religioso que sempre existiu. O ser humano natural tende a adorar as coisas e a cair nesse politeísmo, cultuar os elementos da natureza. Pela primeira vez, um homem resolveu crer e prestar culto a um único Deus, como sendo um único Deus suficiente, soberano, Deus acima de todos os deuses, o El Elohim, como era cultuado por Abraão. Isso não é normal. Isso não é natural. O ser humano natural tende a adorar a tudo aquilo que lhe deslumbra. Tudo aquilo que lhe deixa embasbacado, impressionado. Abraão, ao contrário, decidiu não se deixar mais levar pelo deslumbre, pelas impressões que a natureza imprime, mas resolveu prestar um culto ao único Deus. Esse comportamento não é natural. Esse comportamento só pode ser sobrenatural. Ou seja, Deus interveio na história da humanidade e rompeu o padrão de paganismo, de politeísmo, de idolatria que vinha sendo até Abraão. E a partir de Abraão, Deus começou a se revelar à humanidade. Como o único Deus, como Deus suficiente, como Criador de todas as coisas, e porque Ele é o Criador, já não há sentido cultuar ao que quer que seja. E então, meus irmãos, no povo descendente de Abraão, Deus foi se revelando e foi demonstrando que aquele que quiser acessar a verdade completa e perfeitamente precisa começar um processo de ruptura com todo esse comportamento natural religioso. Por isso, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 10, Deus dirá ao seu povo, quando ele estava vindo do Egito, prestes a entrar na terra de Canaã. Ali em Canaã já havia gente, já haviam povos. E esses povos, como todos os outros no mundo, invocavam mortos, prestavam cultos aos deuses. E Deus diz lá, em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Ele estava se referindo aos cananeus que já existiam ali. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Ele se refere aqui a um culto que existia ao deus Moloque, no qual pessoas sacrificavam crianças, bebês vivos, que eram lançados ao fogo para agradar essa divindade. E em troca desses sacrifícios humanos, pediam prosperidade, fertilidade da terra e coisas do tipo. Que não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Nem que se dê a adivinhação, o desejo de conhecer o futuro, como se fosse possível desvendar o futuro e o destino nos elementos da natureza. Sempre houve esse tipo de prática nesses povos antigos, tentando desvendar o destino por meio de sonhos,
por meio de vísceras de animais, por meio de jogos de sorte, etc., sementes e coisas do tipo. Nem que se dê a astrologia, aos agouros, ao feticismo, à magia, ao espiritismo, ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações, ou seja, foi justamente por crerem nessas religiões falsas, criadas por eles mesmos, pelos seres humanos, foi que Deus os tirou daquela terra e deu ao seu povo. Ainda assim, irmãos, além das religiões falsas, a humanidade foi criando teorias, sistemas inteiros de pensamento, na tentativa de dar respostas às coisas, sobre qual é a melhor forma de vivermos, de que maneira uma sociedade deve ser organizada, teorias sociais, teorias políticas, enfim. É o que nós chamamos de filosofias ou ideologias. E muitas são as pessoas que vão atrás dessas coisas e vão atrás desses sistemas filosóficos, vão atrás de sociedades secretas para receberem ali um conjunto de valores, um conjunto de princípios. Mas é preciso que eu diga para você que Deus desceu do céu para encerrar toda a busca humana pela verdade. Sim, a humanidade procurou nas criaturas a verdade. Procurou na evocação dos mortos a verdade. E procurou também na sua capacidade de filosofar, de ideologizar alguma verdade. Mas o Senhor do céu e da terra desceu ao mundo para encerrar essa busca. Vejam bem, quando Jesus nasceu, os astros do céu vieram pousar em cima dele e adorá-lo. Enquanto povos primitivos adoravam as estrelas, por meio da astrologia, por meio de adivinhações e sortilégios, a estrela veio adorar aquele menino. Estava ali na manjedoura aquele que é maior que as estrelas. Uma vez, em Caná da Galileia, ao som e ao poder da sua voz, a água doce foi obrigada a se tornar em vinho. Enquanto tantos povos e religiões e cultos prestam adoração às águas, aos rios, aos mares, estava aí aquele que tem o poder sobre a água. Enquanto os povos antigos adoravam os raios, os trovões, as tempestades, em Mateus, no capítulo 14, esse mesmo Jesus de Nazaré anda sobre a água, e quando manda ao som da sua voz, os raios, os trovões, os ventos são obrigados a se calar. Porque aquele homem tem o poder sobre as estrelas, o poder sobre a água, o poder sobre os raios. Enquanto tantos prestam ainda culto a uma árvore sagrada, às plantas, à fertilidade da terra, este homem, certa vez indo a Jerusalém, viu uma figueira que não dava frutos, a amaldiçoou e ela secou de cima a baixo, porque ao som de sua voz as árvores obedecem. No dia em que este Jesus de Nazaré morreu, na cruz do Calvário, diz o Evangelho de São João que o dia escureceu como a noite, o sol foi obrigado a se apagar quando ele se apagou. Porque se ele não está aceso, nem o sol pode estar. Porque este homem, Jesus de Nazaré, superior às estrelas, superior às águas, superior aos ventos e tempestades, superior às árvores, é superior ao sol. E ele ressuscitou dos mortos
para provar que só Ele tem poder de voltar da morte. Nenhum dos nossos parentes, por mais invocados que sejam, podem vir. Por isso, Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8: estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, na busca humana pela verdade, nos rudimentos do mundo, ao invés de se apoiar em Cristo. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há divindade noutra pessoa que não nele. Não há deuses noutro lugar que não nele. Em Jesus Cristo. E apenas no Deus de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Tendes tudo plenamente nele. Quem conhece a Jesus Cristo já não tem necessidade de recorrer a uma sociedade secreta, seja ela qual for, para aprender virtudes, princípios e disciplina. Busque a sua palavra e a sua doutrina e você terá tudo em Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus Cristo já não vai recorrer a sortilégios, a magias, ao culto às coisas. Nós já não temos essa fé de que essa pedra, se sair daqui e estiver ali, vai mudar minha sorte, meu destino, vai aumentar ou fluidificar a minha casa. Não, não é esta pedra, não é este pó, não é este objeto que nos traz a sorte. Jesus Cristo é a nossa sorte. Não é invocando este ou aquele espírito, esta ou aquela entidade que nós seremos guiados. Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro guia. Se quisermos uma cura que seja verdadeira e permaneça, uma verdadeira liberdade, verdadeira resposta para as nossas questões, é somente em Jesus Cristo e no seu Espírito que obteremos a guia necessária e verdadeira. Por isso hoje, eu quero convidar você a renunciar definitivamente a tudo o que não seja Jesus Cristo. Aceite Jesus como teu Salvador e teu Senhor. E se você buscou a sorte, a paz, a fé, a estabilidade, a cura, uma solução em outros caminhos que não a fé cristã, eu convido você hoje a deixar, a abandonar e aceitar Jesus como teu suficiente Salvador e Senhor. Isso significa que, se eu quero receber uma coisa de que eu tenho necessidade, eu quero receber de Jesus Cristo. Se não vier dele, eu não quero que venha de lugar nenhum. Se não vier das mãos dele, então eu não quero receber. Melhor ficar sem receber uma cura do que não recebê-la das mãos de Jesus Cristo. Porque tudo que o demônio dá, ele cobra juros em cima, cedo ou tarde. Mas quando Jesus Cristo dá, aquilo é verdadeiro e permanece para sempre. Nós não temos mais tempo para nos prolongar nesse assunto, mas eu quero que você faça junto comigo uma oração agora. Incline a sua cabeça e deixe que eu ore por você. Amado Pai, eu agradeço essas palavras de vida eterna que o Senhor preparou para nós nesse dia. Quantas mentes e corações estão sendo libertos agora pela força da palavra. Eu peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos nós que em algum momento buscamos a Ti, buscamos a verdade, buscamos soluções por caminhos que não eram os Teus e em caminhos onde Tu não estavas. Nós não sabíamos, Senhor. Nós somos seres humanos débeis, frágeis. Nós somos o barro das Tuas mãos.
que trincou no paraíso do Éden, e desde então nós andamos claudicantes nesse mundo, nesse vale da sombra da morte, procurando uma luz para seguirmos, Senhor. E quantas vezes, em nome de buscarmos a luz, fomos iludidos por vagalumes espirituais, falsos focos de luz que não podiam iluminar nossos passos. Eu peço, Senhor, tem misericórdia. E onde quer que tenhamos buscado, em falsas doutrinas, religiões, filosofias, ideologias, partidos, onde quer que tenhamos buscado, em sociedades secretas, fazendo pactos, iniciações, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta-nos agora pelo poder desta palavra, que teu Espírito Santo, aonde a minha voz chegue antes e primeiro, e agora toque os corações para libertar. Nós renunciamos agora em nome do Senhor Jesus todas essas coisas, todos esses caminhos. Se há ao redor de nós ou na nossa casa objetos de superstição, de sortilégio, que vêm deste tempo de ignorância, hoje nós nos comprometemos a abandonar todas essas coisas, a jogar fora, a queimar, a destruir, a tirar do nosso lar. E que toda a influência maligna que tenha se interposto no nosso lar e nas nossas vidas, nós agora abandonamos. Nós não queremos mais ser alvos de simpatias demoníacas. Nós queremos ter simpatia por ti e gozar da tua simpatia por nós, Senhor. Essa é a única que devemos considerar. Todas as outras nós jogamos fora agora. Tu és a nossa sorte, tu és o nosso destino, tu és a nossa razão de viver. Guarda-nos, Senhor, hoje com a força desta palavra. Nos comprometemos a buscar o sacerdote, a nos confessar, a pedir perdão por este tempo de ignorância, Senhor. E de nos tornarmos a partir de hoje verdadeiramente cristãos, católicos, convictos do único e verdadeiro e poderoso evangelho da salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo, e não nos apartarmos da igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica, porque apenas contra ela é que o inferno, as portas do inferno jamais prevalecerão. Nela entramos hoje mais convictamente, e nos braços desta igreja, Senhor, queremos viver e morrer, para que um dia esta igreja nos lance nos teus braços para toda a eternidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba Jesus Cristo e não se aparte dele mais. Amém. Amém.